Salve Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou o Knubs e nós estamos de volta aqui no nosso Economics. Galera, hoje nós vamos dar início a uma série, né, que nós vamos fazer sobre as principais escolas econômicas que nós tivemos aí, né, enfim, né, desde do século XVIII para cá, né, quando a gente tem a publicação da Riqueza das Nações lá do Adam Smith, nós vamos começar, não poderia ser diferente, né, pelo liberalismo clássico. Aqui nós estamos tentando dar um foco ao pensamento desses principais escritores, né? Principalmente Adam Smith, David Ricardo e Jean-Baptiste Say, que são grandes economistas clássicos que vêm aí desde o século XVIII, né? E aí, enfim, nós temos aí publicações desses caras que datam de bastante tempo atrás. E aí, basicamente, galera, para entender o liberalismo, a gente precisa entender também o contexto daquele momento, né? Nós vamos entender que nós temos ali um contexto das revoluções burguesas acontecendo, né? Então, o Estado que nós conhecemos no século XVIII é um Estado absolutista, diferente do Estado que hoje nós conhecemos, né? O Estado, por assim dizer, o Estado democrático ou até mesmo o Estado liberal, né? Então, é importante a gente entender essa diferenciação, né? Enfim, que é preciso, que existe aí, né? Desde os escritos de Adam Smith. Galera, alguns pilares do liberalismo clássico, né, pra gente entender e até pra gente fazer melhores debates e entender por que hoje em dia, né, diversas pessoas, diversos liberais hoje em dia, né, que vêm falando com um pouco mais de veemência, principalmente nas redes sociais. E aí é importante a gente entender alguns pilares para entender alguns posicionamentos, né, que a gente vem vendo e algumas pessoas têm algumas dificuldades. O primeiro desses pilares, galera, é o individualismo, né? Aqui a ideia do individualismo, do indivíduo como sendo a célula da sociedade mais única, assim, mais importante, né? A ideia aqui é que o indivíduo deve buscar a sua própria felicidade, e assim, nesse sentido, ele deve ser livre para buscar os seus próprios interesses. Daí tem a famosa frase, né, lá do Adam Smith, que não é pela benevolência do açougueiro em produzir a carne que eu tenho um jantar sobre a minha mesa, mas porque ele buscou o seu lucro, o seu interesse, portanto, né, ele gerou um bem para a sociedade, ou seja, ele matou a minha fome. Então, a ideia aqui basicamente é, se cada indivíduo buscar o seu próprio interesse, isso será benéfico para o todo da sociedade. Essa é uma das sacadas aqui do liberalismo clássico. E se você olha para o modelo econômico que de maneira geral nós temos, você vai para qualquer lugar, você vai a uma padaria, a um banco, a uma banquinha de jornal, aqueles caras ali estão querendo o seu próprio lucro. E graças a isso você tem pão, conta bancária e, bom, jornal ou cigarro ou o que é que você vai comprar na banca de jornal. Então, esse aqui é um dos pilares importantes do individualismo. Do liberalismo, perdão. O segundo pilar, né, é o pilar da livre iniciativa. E nós vamos ver a palavra livre e liberdade o tempo todo, né, galera? É só a gente pensar que a gente está aqui na égide do liberalismo clássico, essa ideia da emancipação das pessoas, né, das garras do Estado absolutista. A ideia de livre iniciativa é que, vamos pegar aqui, né, a galera aqui do Projeto X, né, galera? A gente livremente, porque nós podemos, né, é óbvio que há uma certa burocracia que a gente precisa cumprir, né? A gente precisa criar uma pessoa jurídica, enfim, há uma série de, enfim, de questões burocráticas que inclusive são motivo de debate hoje em dia, né? Que a burocracia deveria ser reduzida, enfim, a gente fala sobre isso daqui a pouco. Mas nós livremente nos associamos, um de nós poderia fazer isso inclusive de forma individual, né? Tanto é que você tem canais aí que são bom, eu não sei como é que funciona a pessoa jurídica desses canais, enfim, você pode ter, né, uma empresa que pertence só a você. Então, essa ideia da livre iniciativa, eu vou lá e empreendo o meu dinheiro da maneira como eu quiser. Disso daqui nós temos, digamos assim, 3 ramos. Primeiro, galera, se eu posso empreender livremente, né, o Estado tem que ser reduzido. Afinal de contas, se eu quero empreender para ter um canal de educação, precisa que o Estado não dê um canal de educação de graça. É mais ou menos essa ideia. E além disso, né, você tem as regulações do Estado. Esses caras vão propor, inclusive muitos liberais vão propor até hoje, né, a ideia de que o Estado tem que regular menos para que você tenha maior competitividade, maior liberdade econômica. Vamos pensar aqui no exemplo do Uber, né, galera? Que foi um grande debate que nós estamos tendo aí nos últimos anos aqui no Brasil, né? E aí o que os liberais, de maneira geral, principalmente, vêm defendendo, né?
A ideia de que você deveria liberar, né, ou legalizar o Uber e que o Estado não fique tentando regular muito. Por quê? Porque quando você não tem essa regulação, você tende a ter maior competitividade. Tanto que você hoje tem a competição entre Uber e táxi, que de alguma maneira tende a diminuir os preços. Você tem a ideia de livre comércio, e aqui nós estamos falando de comércio, inclusive internacional, né, que é uma pauta, inclusive, muito defendida por esse cara aqui, o David Ricardo. E a ideia de livre negociação. Pessoal, livre negociação significa que eu, empregador, ou eu, empregado, né, a gente vai negociar salários, enfim, toda essa questão, e preços também, né, para o consumidor, de maneira livre. Nós sabemos que muitos países trabalham, por exemplo, com a ideia de salário mínimo, o que já fere o princípio da livre negociação. A negociação não é livre, então. Se tem um salário mínimo que está ali por lei, eu não posso pagar o quanto eu quiser. Por que é importante para esses caras aqui o princípio da livre negociação? Por conta daquilo que nós chamamos de mecanismo de ajuste de preço. Mas isso, para a gente falar sobre isso aqui, precisa ficar claro a ideia da não intervenção do Estado. E aí, o que esses caras vão defender? Ora, a partir de um equilíbrio entre oferta e demanda, e nós falamos sobre oferta e demanda, né? Isso é uma coisa que até o Jean-Baptiste Say vai dizer com bastante veemência também, né? A ideia é que a partir da interação entre oferta e demanda, os preços vão se manter mais ou menos estáveis. Por quê? Porque você vai ter várias empresas que competem entre si e essa competição vai fazer com que você não tenha nem preços muito altos nem preços muito baixos. Afinal de contas, se você tem muitas empresas prestando um serviço é porque você tem muita demanda. É a isso que vai ser chamado de mão invisível do mercado. Os preços então vão ser regulados não porque o Estado diz quanto é que tem que custar o quilo do feijão, quanto é que tem que custar a câmera fotográfica. Mas porque a interação entre oferta e demanda, então, por exemplo, se você tem uma oferta muito baixa de determinada coisa, o preço disso tende a subir. Então, para esses caras aqui, de maneira natural, os preços serão determinados. O preço, então, se torna um índice de mercado, que vai demonstrar o quanto você tem de demanda por um determinado produto ou serviço e o quanto em relação à oferta que você tem desse determinado produto e serviço. É claro que se você quiser pesquisar mais e se aprofundar mais, né, há cálculos que podem ser feitos, enfim, é isso tudo. Você tem algum nível de medição, né? Mas aqui, de maneira geral, é isso que a gente precisa entender. E o que o liberalismo clássico, e como é que ele vai se diferenciar, principalmente em relação ao keynesianismo, né, que a gente vai ver como sendo a próxima escola que a gente vai estudar. Que é basicamente como que uma economia sai de uma recessão. Em primeiro lugar, a gente vai entender que o liberalismo, os liberais vão entender que a recessão e, portanto, o desemprego são partes naturais do ciclo de negócios. De modo que uma economia, de maneira geral, ela vai ter um pico e ela vai ter mesmo uma curva descendente e vai chegar a um ponto, mais baixo e a partir dali ela começa a se recuperar. O que seria basicamente o que a gente está vendo no Brasil nesse momento, né? Nós temos aí, sei lá, 3 anos, né? 15, 16, 17 já foi um ano de estagnação. Então nós temos aí 2, 3 anos entre estagnação da economia, ou seja, ela não cresceu e nem desceu, né? E 2 anos com crescimento negativo do PIB. Ou seja, isso para esses caras aqui é uma parte natural do ciclo de negócios. Não necessariamente a recessão do Brasil, só estou querendo dar aqui um exemplo, mas a ideia de recessão. Né? O que vai acontecer? No momento de recessão, galera, ou seja, no momento em que a atividade econômica começa a baixar, né, você tem uma alta do desemprego. Que foi o que nós vimos aqui, inclusive, com algumas peculiaridades, é claro, a gente vai falar sobre isso, né, principalmente sobre o fenômeno da estagflação em um momento oportuno. Mas você tem uma alta do desemprego. Gente, e essa alta do desemprego vai gerar o quê? Uma queda no consumo, por 2 motivos. Motivo número 1, um cara que ficou desempregado, ele não tem grana mesmo para ficar consumindo muito, e a grana que ele tem, ele vai tentar segurar ao máximo, né? Para, enfim, para se poupar e consumir só aquilo que é mais básico mesmo. Quando você tem uma queda no consumo, aí você entra em ação um mecanismo de ajuste de preço. O que acontece, galera? Já que o consumo caiu, eu dono, né, de uma padaria, de um mercadinho, o que quer que seja, o que eu preciso fazer para incentivar o meu cliente a voltar a consumir o meu produto? Eu preciso baixar o preço. Só que como é que eu faço para baixar o preço? Eu preciso de uma renegociação salarial. Por isso que você vê muitos liberais hoje em dia que defendem, né, a não existência do salário mínimo.
Porque para essas pessoas, num momento de recessão como esse, basta que eu renegocie salários, entre outros custos, né, relacionados à atividade econômica, eu renegocio esses salários de maneira que eu consigo reduzir os preços. E aí eu gero o fenômeno da deflação, ou seja, quando os preços realmente caem, que é uma coisa que no Brasil a gente não conhece muito bem, né? A gente teve, sei lá, um mês de deflação, que foi inclusive no ano passado, né? Nós temos aqui, a partir disso, agora que os preços estão menores, a gente começa a perceber um certo aumento no consumo, porque agora as pessoas conseguem comprar novamente, já que os preços estão mais baixos, até que as pessoas vão comprando, as empresas vão recontratando e você volta a uma situação de pleno emprego, inclusive, né, de aumento salarial, porque aí você vai tendo a negociação livremente. Pessoal, isto aqui pode parecer, não sei, um pouco de pensamento positivo, ou para alguns parece muito óbvio, enfim, eu não sei. Fato é que este modelo aqui de pensamento em relação aos ciclos econômicos, né, e a saída da recessão, de fato funcionou na economia americana, né, do século XVIII, né, quando você tem ali a independência, né, a Revolução, até a crise de 29. Aí a crise de 29, já no século XX, portanto, é um momento em que esse reequilíbrio natural do mercado, né, que teoricamente não dependeria da atuação do Estado, não funcionou. Pode não ter funcionado por diversos motivos. Pelo excesso de produção, por algum tipo de intervenção, pela não possibilidade de renegociação, enfim. Há diversas controvérsias em relação a isso, mas fato é que esse mecanismo de ajuste de preço aqui não funcionou na crise de 29 e isso vai dar origem à teoria keynesiana. Mas é importante que você entenda aqui, né, a ideia do liberalismo clássico partindo da ideia do indivíduo e da não interferência do Estado, porque o mercado se autocorrige. É o principal mantra, digamos assim, né, defendido pelos liberais. É isso aí, galera. Valeu, um forte abraço e até a próxima.